Já pensou em ficar o dia todo de boa em casa, fazendo o que você gosta, e mesmo assim o dinheiro não parar de cair na sua conta? Poder parar de trabalhar deve ser o sonho de muitas pessoas. Mas quanto exatamente o pobre precisa juntar para alcançar esse objetivo? É isso que queremos falar nesse vídeo. Quanto uma pessoa precisa juntar para poder literalmente parar de trabalhar? Primeiramente, precisamos entender que para o pobre poder parar de trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro de alguma outra forma. Porque ele vai parar de trabalhar, mas as contas não vão parar de vir. O dinheiro precisa continuar entrando, certo? Existem dois tipos de rendas que uma pessoa pode ter. A primeira é a renda ativa. Renda ativa é a renda que você consegue quando você faz alguma ação e em troca ganha um dinheiro. Ou seja, você está ativamente conquistando o seu dinheirinho. Isso daí pode ser o seu trabalho principal, o que você faz hoje, ou um bico no final de semana, por exemplo. Você troca o seu esforço por dinheiro. Mas como estamos falando em parar de trabalhar, então essa renda não vai servir pra gente, não é mesmo? É aí que entra a segunda renda, que é a renda passiva. Como o nome diz, renda passiva é aquela renda que você ganha passivamente, ou seja, você não precisa dedicar uma quantidade de tempo ou esforço para consegui-la. Basicamente, você vai ficar de boa sem tirar um dedinho do lugar. Um bom exemplo de renda passiva, acho que é um dos melhores exemplos, é o aluguel de uma casa. O dono de uma casa aluga por um valor X e fica tranquilo durante o mês. No final do mês, ele sabe que vai ganhar o valor do aluguel sem ter feito mais nada por ele. O mesmo vale para a venda de cursos ou produtos digitais. Uma vez criados, cursos online, e-books ou qualquer tipo de produto digital, eles podem gerar renda passiva quando são vendidos através de plataformas online. Ou seja, o dono, depois que criou o produto, ele não vai ficar vendendo de casa em casa. Ele simplesmente deixa uma plataforma e as pessoas vão comprar e o dinheiro vai entrar passivamente para ele. Mas aí você fala, eu não tenho nenhum curso para vender, muito menos uma casa para alugar. E é verdade que nem todo mundo vai vender cursos ou mesmo ter condições de construir uma outra casa para alugar. Uma ótima opção para te ajudar a construir a sua renda passiva, já que você não pode construir, por exemplo, uma casa, são os investimentos. Investimentos são mais acessíveis e você pode começar com pouco e ganhar dinheiro com eles. O legal de investimentos é que você não precisa ter o todo, por exemplo, uma empresa completa ou um fundo imobiliário completo que vai te gerar aluguéis. Você pode ter apenas parte de uma empresa, parte de um fundo imobiliário e ganhar em cima da parte que você tem. Ou seja, vai ser algo proporcional. Existem diversos tipos de investimentos. Como eu já falei, fundos imobiliários, ações, existem também criptomoedas e muitos outros. Mas vamos falar aqui do investimento mais seguro que existe, que é a renda fixa. Você deve se perguntar, então quanto rende um investimento? Isso varia bastante. Investimentos oscilam o tempo todo. Mas no momento que eu gravo esse vídeo, a nossa taxa básica de juros, que é chamada taxa Selic, está em 11,25% ao ano, ou seja, 0,93% ao mês. Como gostamos de facilitar as coisas e para os exemplos ficarem mais fáceis, eu vou arredondar para 1% ao mês, o que não é nada impossível também de se conseguir. Vamos lá, pegando alguns exemplos, se você investir R$ 1.000 com um retorno de 1% ao mês, você teria R$ 10 de ganho. Se você investisse R$ 10.000, você teria um retorno de R$ 100. Se você investir R$ 100.000, você terá um retorno de R$ 1.000. E se você investir R$ 500.000 com esse retorno de 1% ao mês, você teria R$ 5.000 de rendimento. E caso você chegue a 1 milhão investido, você terá um retorno de R$ 10.000. Isso é só para ter uma base. Lembrando novamente que isso não é uma regra, investimentos podem oscilar, mas aqui é só para termos alguns parâmetros. O legal mesmo é conhecer outros tipos de investimentos, porque, por exemplo, às vezes os investimentos seguros estão em um mau momento e você pode aproveitar e investir em outras coisas, como ações e fundos imobiliários. Mas independente, é possível ter uma carteira de investimento que renda pelo menos 1% ao mês. Então tá, sabendo de tudo isso, quanto você precisa ter para poder parar de trabalhar? A resposta para essa pergunta ainda vai ser depende. Depende de quanto você precisa para viver. Se estamos falando em parar de trabalhar, isso significa que você vai ter um rendimento com base naquilo que você precisa para sobreviver. Qual que é o seu custo de vida hoje? Ou qual é o custo de vida que você deseja ter? Por exemplo, se você é alguém que tem um custo de vida baixo, talvez você já não paga mais aluguel e se vira bem com R$ 2.000,
Então você precisa juntar 200 mil reais, está ótimo. Mas talvez você precisa pagar aluguel, tem gasto com os filhos e precise no mínimo de 5 mil reais, então você vai ter que investir um pouco mais, vai chegar ali a 500 mil reais. Agora, se você for o bambambam e curte ostentar um pouco e 10 mil reais é o seu custo de vida, então 1 milhão seria o suficiente para você ficar de boa sem fazer nada. Para saber quanto você precisa investir, basta descobrir qual é o seu custo de vida e multiplicar por 100. Lembrando que aqui não estamos fazendo deduções de impostos e estamos sempre considerando um retorno de 1%. Mas e a famosa inflação? Porque você ouve falar de inflação o tempo todo. Isso vai impactar nos seus investimentos? Infelizmente vai. A inflação atinge diretamente o poder de compra da população. Ou seja, aquilo que você compra hoje com 100 reais, daqui a 2, 3 anos você vai precisar de 200, 300 reais para fazer a mesma compra. Provavelmente você já ouviu a sua avó falando que na época dela ia no mercado e comprava muitas coisas com 100 reais. E hoje em dia você sabe que não é bem assim. Isso é o efeito da inflação, né, sobre o nosso dinheiro. Por causa disso, você precisará também aumentar o valor que você tem investido, para que o seu poder de compra continue alto. Se você for, por exemplo, a pessoa que precisa de 3 mil reais para se aposentar, você terá investido 300 mil reais, certo? O ideal seria você reinvestir pelo menos 10% desse valor todos os meses, para que o montante final continue aumentando. Nesse caso, você iria ficar com R$ 2.700 e reinvestir 300. Caso contrário, você terá lá os 300 mil reais investidos, vai receber 3 mil de retorno e vai retirar sempre os 3 mil reais. Esses 3 mil reais, depois de um tempo, já não vai suprir mais as suas necessidades básicas e provavelmente você vai ter que buscar uma outra alternativa para conseguir viver do jeito que você quer. Então essa é uma ótima saída. Nesse cenário aqui você vai ter o mês todo de boa, já que você não vai trabalhar mais. Então é algo que vale a pena você fazer um bico ou outro só para conseguir um extra e usar esse dinheiro extra para aumentar os seus investimentos. Assim você venceria a inflação e não deixaria o seu poder de compra diminuir, que é o ideal. Galera, vocês repararam que um pobre não precisa necessariamente ficar milionário, multimilionário para poder viver de renda passiva. Tudo isso só depende de quanto ela precisa para sobreviver, né, o estilo de vida que ela deseja ter, quanto ela está disposta a investir mensalmente, até conseguir chegar ao montante final e depois, lá na frente, poder usufruir de tudo isso. Quanto mais você aprender sobre investimento e como lidar com o dinheiro, melhor será para a sua caminhada rumo à liberdade financeira, que é algo que todo mundo quer. Falar a verdade, todo mundo quer ter a opção de poder não trabalhar. Não necessariamente você não vai trabalhar. Talvez você possa trabalhar com algo que você goste. Talvez você pode mudar de emprego, ganhar menos, mas pelo menos for em um ambiente mais saudável, um ambiente não tóxico. Então isso é algo muito válido da pessoa poder investir hoje, conseguir uma renda suficiente para ela sobreviver e não precisar ter essa pressão, né, de depender de um emprego, depender de um salário, depender, por exemplo, de uma empresa que é super tóxica e você não pode sair porque se sair as contas vão atrasar e tal. Então pense como seria bom para você hoje se você já pudesse simplesmente fazer aquilo que você gosta e se você não precisasse depender de um emprego. Se você está começando agora e acha que chegar a esse objetivo é muito difícil, eu te recomendo assistir esse vídeo onde eu falo por que conseguir os primeiros 100 mil reais é tão difícil, mas depois as coisas ficam bem mais fáceis. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim e quiser me acompanhar nessa trajetória, se inscreva no canal para não perder os próximos. Muito obrigado e nos vemos em breve. Fui!